que o Senhor tem nos concedido, de sermos continuamente levados a crescer no relacionamento com Ele, no convívio com Ele. Ele é o Deus que nos ensina como devemos nos relacionar com Ele. E o livro de Provérbios reflete muito esta verdade. Então nós podemos dizer que o livro de Provérbios é o modo operante do justo caminhar com Deus, porque os seus procedimentos são feitos na presença de Deus. Mas vamos, antes de mais nada, à leitura. Não vou ler todo o capítulo, vou ler apenas 3 versículos. O versículo 1 do capítulo 12 diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Agora o versículo 15 do mesmo capítulo, que diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. E ainda o versículo 27, que diz assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Que o Senhor, na sua infinita graça, amor e misericórdia, possa nos assistir nos momentos que vamos passar aqui, nos dando a condição de entendermos a palavra já revelada. E quando nós analisamos não só o capítulo 12 de Provérbios, mas como todo o livro de Provérbios em seus 31 capítulos, nós vemos algo que é comum a toda a palavra revelada. No primeiro momento, esta palavra, ela não se dirige ao ímpio. Você já parou para pensar nisso? Que aqui não há uma palavra de orientação para o ímpio, para o perverso. Não há aqui uma palavra que diga para a pessoa alheia a Deus a respeito de um procedimento de vida, uma filosofia de vida que possa dar certo. Não há aqui uma instrução chamando os perversos para, operando os princípios da palavra de Deus, eles terem um projeto de vida bem sucedido. Isso não está aqui. É bem verdade que a sabedoria, ela clama altissonantemente, a plenos pulmões, convocando as pessoas à conversão. No primeiro momento nós temos isso, mas o fato é que todos os princípios que estão aqui, eles funcionam na vida da pessoa convertida. Eles não funcionam, eles não têm uma funcionalidade na vida da pessoa que não se submete ao senhorio do próprio Deus. Por isso que várias vezes nós vemos no livro de Provérbios o temor do Senhor. Senhor de quem? Senhor de quem vivencia esses princípios. O ímpio, ele não tem Deus como Senhor, ele não respeita. O ímpio é tipo o faraó: eu não reconheço o Senhor, eu não vou acatar. É como o Salmo 53, né? E o Salmos 14 também, as duas passagens falam da mesma coisa. Diz o nécio, o insensível, o ímpio no seu coração: não há Deus, eu não o reconheço. Então você tem aqui o caminho dos justos, você tem aqui a vereda dos justos. Você tem praticamente esse livro dividido em duas situações que se alternam. Fala o livro de Provérbios da sabedoria, que se expressa, se manifesta no caminho dos justos, e fala o livro de Provérbios da insensibilidade, da brutalidade, da condição do perverso, que é insensível a esses princípios.
Então, praticamente, esses dois termos aqui se alternam: a sabedoria e a indiferença para com esta mesma sabedoria. Quando você tem a introdução aqui dizendo, o versículo 1 dizendo: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Você já conheceu algum caso de uma pessoa não convertida a Deus, que ame os princípios da palavra de Deus? Você conhece um único caso? É possível alguém que não tenha se convertido ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Deus, estar aqui enquadrado? Ele não é convertido, ele não teve uma experiência com ele a ponto de negar-se a si próprio e de se curvar perante o seu senhorio, mas mesmo ele não tendo passado por isso, ele ama a disciplina, ele ama os princípios da palavra de Deus. Há um mínimo de coerência, irmãos, nisso? Há um mínimo de nexo, de sustentabilidade no raciocínio desse? Nenhum. Não é possível. O máximo que acontece com o ímpio com relação aos princípios da palavra de Deus é uma abordagem conveniente. O ímpio, por uma questão de conveniência, ele acata alguns princípios, mas ele não ama aquilo. Se ele pudesse, ele se livrava por completo de todos os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, o número total, absoluto dos satanistas, cujos nomes nós podemos declinar aqui sem problema, porque eles são isso mesmo. Você pode citar aí o Klaus Schwab, que é praticamente o dono do Fórum de Davos, Fórum Econômico. Você pode citar aí o Yuval Noah Harari, que é a segunda pessoa do Klaus Schwab, que é satanista, um judeu, satanista mesmo, né? Os homens mais poderosos do mundo. Você tem aí o George Soros, que é um que se destaca muito em todo investimento que ele faz contra a palavra de Deus. Todos eles milionários, e todos eles, na administração de seus bens, eles praticam princípios que estão na Bíblia, princípios de administração que estão na Bíblia, e eles sabem disso. Eles sabem disso. O mentor de um dos homens mais nefastos para a história americana, que foi Saul Alinsky, satanista, ele escreve um romance de exaltação a Satanás, e esse homem foi um dos mentores do Barack Obama. Barack Obama é discípulo de Saul Alinsky, satanista mesmo. Todos eles praticam na gestão, na administração de suas fortunas, princípios de administração que estão na Bíblia. Mas daí a dizer que ele pode amar os princípios da palavra de Deus, questão mera de conveniência. O ímpio, ele sabe, eu preciso. Interessante, né? Quando nós falamos isso, porque o leque se abre durante a chamada Revolução Bolchevique. Se liberou tudo naqueles idos na Rússia. Moralmente não era proibido mais nada. Liberou-se o sexo livre. As pessoas se sentiram libertas de todas quaisquer amarras que o cristianismo impunha sobre elas, e a sociedade se viu totalmente livre. Não demorou muito tempo para que as autoridades comunistas mesmo voltassem atrás e entendessem: nós precisamos terminar com esse caos, porque a sociedade está de cabeça para baixo. E aí eles tornaram de novo obrigatórios princípios jurídicos que emanavam da palavra de Deus, morais que emanavam da palavra de Deus, não porque amavam de modo algum, mas porque entendiam: o caos vai nos destruir. Aí lá na frente você pode ver a história da igreja. Você vai verificar que depois da chamada perestroika, né, que foi a abertura econômica da União Soviética, e a glasnost, que foi a abertura política. Então, Yuri Andropov
ele faz o quê? Ele faz esta abertura, porque eles estavam simplesmente se destruindo por completo pela ausência desses princípios. E aí eles fazem o seguinte: enviam vários emissários para os Estados Unidos, um país daqueles bem fortalecido em termos cristãos, e imploram para que cristãos, lideranças cristãs, pudessem estar dentro das faculdades, das universidades russas. Tomou conta do território russo, tomou conta das prisões russas, a orientação cristã. Hoje você tem na Rússia uma intolerância zero para com práticas que estão assolando a nossa sociedade. A destruição da família que está assolando a sociedade brasileira, a sociedade americana. Na Rússia tem intolerância zero, mas é porque eles amam os princípios da palavra de Deus. Não. Eles entenderam que sem esses valores eles iam se arrebentar. Lamentavelmente, a nação americana, que teve uma vocação, um chamamento para evangelizar o mundo, hoje não quer nem saber desses princípios da palavra de Deus. Está empurrando goela abaixo da sociedade ocidental e mundial a necessidade de destruir esses princípios. Mas eu estou dando essa viajada aqui, cometendo uma certa digressão, para mostrar algo para os irmãos. O caso da Rússia, o caso do indivíduo lá, do Vladimir Putin. O Vladimir Putin é uma pessoa que tem princípios bíblicos, né? Não tolera isso, não, é só conveniência. Ele não ama Deus. A história ensinou para eles o valor daqueles princípios, mas eles não amam a Deus. É diferente, é muito diferente, é mais além. Isso aqui fala muito conosco, irmão. Sabe por quê? Nós não fomos chamados para sermos meros administradores do pouco ou do muito que Deus nos confiou. Nós não fomos chamados para sermos meros gestores do pouco ou do muito que Ele nos confiou a partir do nosso corpo. Nós fomos chamados para um relacionamento com Deus. Ele nos criou para que nós pudéssemos ter um convívio eterno com Ele. Você vê isso desde a aurora da história. O Senhor caminhava com o homem desde a aurora da história, lhe delegando funções, atribuições. Deus quis isso desde o começo, que o homem tivesse um convívio eterno com Ele. E aqui você encontra o sentido disso. O justo, ele ama os princípios da palavra de Deus. Em vários versículos do Salmo 119, o salmista Davi, o salmista se expressa assim: como amo a tua lei, eu amo a tua lei. Não dá para o ímpio, não dá para o perverso, não é possível. Ele no máximo pratica por conveniência. Irmãos, isso é terrível. O que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. É estúpido. Então você tem o ímpio aqui nesse segundo parágrafo. Ele é um estúpido, ele é um bruto, ele é um cego. Por mais que ele pratique convenientemente princípios cristãos, ele é estúpido, ele é um bruto. E o salmista Davi, ele vai mais longe quando diz o seguinte: ele é pior que os animais que perecem. Aquele que despreza os princípios da palavra de Deus, que despreza a Deus, é pior que os animais que perecem. Mas eu queria colocar para os irmãos algo além da questão da execução dos princípios. É sobre a sabedoria. Não existe alguém não convertido a Deus que seja sábio. Nunca aplique esse termo a quem não se converteu. Puxa, como aquele fulano que coleciona tem uma vasta biografia, ele tem N cursos em nível superior, ele é poliglota, ele conhece dezenas de países, ele é um homem de um relacionamento muito amplo, ele é alguém bastante contemporâneo e portanto ele é sábio. Não, isso é sabedoria. Ele tem conhecimento, ele tem muitas informações, ele tem muito trânsito, mas isso é totalmente diferente de sabedoria. Sabedoria é graça, é favor imerecido. Sabedoria é aquilo que Deus trouxe
dos céus para a terra, porque a terra não poderia ir aos céus para pegar. Sabedoria é mão de Deus estendida, é a destra da salvação de Deus contemplando o homem. Isso é sabedoria. Você pode encontrar alguém que é analfabeto, é inculto, mas se ele teve a experiência do novo nascimento e ele vive um compromisso de santidade, de temor, você está diante de alguém sábio. Você está diante de alguém sábio. O ímpio não pode, não tem condições do ímpio chegar a esse nível. Não tem condições do ímpio entender o que é sabedoria. E eu fico imaginando, eu estava conversando com minha esposa hoje à tarde sobre essa realidade, o quanto a sabedoria não tem nada a ver com o ímpio. Porque veja bem, tem ímpios dentro das igrejas? Será que tem uns? Nas igrejas tem só lobos ou tem ovelhas também? Aliás, só tem ovelhas ou tem lobos também? O que vocês acham? Nas igrejas tem só ovelhas ou tem lobos também? É possível que aqui tenha lobos. Os lobos, levantem suas mãos, suas patas. Misericórdia e outras coisas, né? É cômico se não fosse trágico, a verdade é essa. Há não poucos lobos no meio da igreja, não é? E o que acontece? Pessoas que tiveram uma experiência com a religião, se converteram à religião, como tais, elas adquiriram quanto de sabedoria? Nunca se converteram a Cristo. A conversão dela foi religiosa. Então, nessa conversão religiosa, essas pessoas adquiriram o que de sabedoria? Me ajudem aí. Nada. Não há sabedoria. Ah, mas eu conheço o fulano de tal, que o testemunho dele não é dessas coisas, mas olha, prega que é uma bênção, conhece a Bíblia, usa as ferramentas bíblicas da hermenêutica, a exegese, a homilética, domina bem as línguas originais. Irmãos, a pessoa que não se converteu a Cristo está no meio da igreja, ele tem muita informação, ele pode chegar a isso, ele pode chegar a ter muita informação, muita cultura, muita intelectualidade e não ter formação, não ter o caráter de Cristo. Isso é sabedoria, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 2, ele coloca exatamente isso. Nele, em quem estão escondidos todos os tesouros, a plenitude da sabedoria. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros e a plenitude da sabedoria. E ele escreve aos irmãos de Colossos porque havia muitos problemas, né? Havia ali uma confusão por parte dos judaizantes que misturavam também com o culto, com a perspectiva das heresias gregas a respeito do que era Deus, do que eram os anjos, do que era a salvação. Então, aquelas falsas sabedorias do mundo greco-romano, juntamente com a perspectiva judaizante, estavam ameaçando a genuína doutrina. E o apóstolo Paulo, quando sabe por parte de Epáfras, que era o pastor de Colossos, da perseverança, da fidelidade daqueles irmãos lá de Colossos, ele escreve para eles em tom de gratidão, de incentivo, de elogio, dizendo, por exemplo, olha, eu ouvi de Epáfras a respeito do vosso zelo, da vossa perseverança, e ele intercala nas várias palavras que ele coloca no capítulo, a partir do capítulo 1, ele intercala com o termo sabedoria. Ele fala do tesouro oculto aos olhos dos homens e que foi confiado à igreja. A igreja como sendo o instrumento de Deus para comunicar ao mundo a sua salvação. Salvação, uma vez crida, quando a pessoa se converte, ela passa
passa a ter acesso a essa sabedoria. Ele coloca ali o labor dele, a luta dele, ele associa a sabedoria à condição do sofrimento dele. Fala, eu completo, no capítulo 1 ele coloca isso. Eu completo no meu corpo o restante das aflições de Cristo. Ele associa isso à sabedoria. Tem como? É possível você ver um ímpio dizendo, olha, eu sofro por causa de Cristo. Tem como? Eu perco por causa de Cristo. Eu padeço por causa do Evangelho. Eu trago no meu corpo algo que completa no dia a dia os sofrimentos de Cristo. Tem como o ímpio? Está enquadrado isso aí? Então ele faz essa associação da sabedoria com o sofrimento diário do cristão. Mas o apóstolo Paulo ele vai mais longe quando ele fala da sabedoria, porque acima de tudo ele liga a sabedoria ao próprio Cristo, a obra vicária, a obra da cruz. Por isso que nós podemos dizer sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, que a sabedoria ela é a expressão da graça salvadora, é a expressão da salvação de Deus para todo aquele que crê. Já falamos aqui várias vezes sobre o brado do apóstolo Paulo se dirigindo a uma sociedade cosmopolita, culta, de muita gente, de alta estirpe, de nariz empinado, como era a sociedade de Corinto. Então, diante daquela sociedade que se achava, ele chega ao ponto de ironizar: sem nós reinais, vocês não precisam mais da gente, muitos de vocês já são mestres. Mas aí ele grita para essa mesma igreja pedante, soberba, arrogante de Corinto, quando ele diz: cadê o escriba? Cadê o sábio desse mundo? Aonde estão aqueles que se acham desse mundo? Porque Deus pegou a sabedoria deles e reduziu a nada, reduziu a zero. Para Deus a sabedoria deles não vale nada. Quis ele salvar pela loucura da pregação, pela palavra da cruz. Cruz que é o quê? Para os gregos, loucura. Os gregos entendiam que desse corpo não se aproveitava nada. Agora você vem dizer que um homem foi crucificado e depois ressuscitou. Loucura. Para os judeus, escândalo. Por que escândalo? Os judeus entendiam que o Messias não poderia morrer. Muito embora no Antigo Testamento os salmistas já viessem fazendo predições, já de milhares de anos, falando do Messias vicário, do servo sofredor, como Salmos 22 e várias outras passagens. Mas isso não entrava na cabeça do judeu nacionalista, o Messias crucificado de jeito nenhum. Então, para os judeus, isso é um escândalo. Para eles haverá a blasfêmia dizer que o Messias fosse crucificado. E Deus pega e despreza tanto a cosmovisão dos gregos, dos gentios, quanto a cosmovisão dos judeus, e diz: olha, eu vou salvar do meu jeito, eu vou operar da minha maneira. E o jeito dele, ele define como a única sabedoria. É por isso tudo que é muito próprio dos salvos, é muito próprio daqueles que tiveram um encontro real, é muito próprio, é particular daqueles que verdadeiramente conheceram o Senhor. Irmãos, há muitos motivos para que nós consideremos o peso dessas palavras nos nossos dias. Você está vendo o mundo se destruindo em nome de uma suposta visão de sabedoria. Você está vendo o mundo se aniquilando. Você está vendo famílias sendo destruídas. Você está vendo o suicídio tomando conta das famílias. Você está vendo o assassinato tomando conta de famílias. Os jornais estão transbordando de sangue de crianças, de adolescentes, de jovens, de velhos, por causa da sabedoria do mundo. Como pregamos no domingo passado, os princípios bíblicos, eles não foram feitos para prejudicar as pessoas, eles foram feitos para proteger.
Quando a pessoa se humilha, se arrepende, se converte, então ele recebe graça para viver esses princípios que haverão de protegê-lo, não de destruí-lo. Mas você está vendo uma sociedade destruída pelo desprezo à palavra de Deus, pelo escárnio para com a palavra de Deus, e eles se acham sábios. Esta palavra, irmãos, ela nos remete à necessidade de pregar com mais intensidade o Evangelho do Senhor Jesus, mostrando para as pessoas a necessidade de conversão, de arrependimento. Não adianta você gastar seu tempo mostrando para a pessoa não convertida que você faz parte de uma igreja legal, que você faz parte de uma igreja interessante, de uma igreja que tem o que ela quer, que vê como ela vê. Você está perdendo seu tempo e acima de tudo está pecando. Isso é falso evangelho. O verdadeiro evangelho comunica a salvação de Deus, que livra o mundo da loucura, mundo que se acha sábio, livra aqueles que se abrirem para esta palavra, livra da loucura, que está multiplicando os mortos da nossa geração mais do que os mortos de toda e qualquer geração. Muitas vezes nós somos tentados a promover algo que enche esses bancos, porque isso nos aflige. N templos estão cheios, e para as igrejas que não estão vendo isso acontecer consigo mesmas não é fácil. Prestamos relatórios para a nossa denominação, mas o fato é que se a maioria das denominações evangélicas estão lotadas, pegarem a palavra de Deus na íntegra e mostrar a perspectiva bíblica de sabedoria, a maioria das pessoas que estão ali vão embora. Elas estão ali porque elas estão ouvindo um conceito de sabedoria que lhes apraz, que está do tamanho delas, e em palavras mais deselegantes, o que elas entendem como sabedoria é do tamanho da safadeza delas, é do tamanho da depravação delas, e por isso estão ali, ouvindo o que querem ouvir, não o que precisam de ouvir. Na verdade, um número muito grande de ministérios cheios de ímpios, cheios de pessoas que nunca se converteram verdadeiramente, mas ali há interesses que as mantêm ali. Quando a palavra verdadeira passa a ser ministrada, então você tem uma debandada. Se acontecer alguma coisa, que aquele líder falso, apóstata, for retirado dali, você vai perceber ali uma debandada. Você vai perceber ali os bancos vazios, a minoria de pessoas que continuarão a frequentar, porque o que estava acontecendo ali, segundo o interesse delas, não está mais acontecendo. Pelo que o Evangelho é a oferta de salvação para todos, mas isso não faz da igreja, irmãos, a igreja nesse sentido inclusive. Ela não. O caminho é estreito. O caminho é estreito. A igreja, ela pode receber todos, mas a igreja não pode receber tudo. Diferente. A igreja deve receber todos, agora tudo não. As pessoas, se quiserem vir para a igreja, elas podem. Se coloquem nos bancos de assassinos, de traficantes, de promíscuos, adúlteros, pedófilos, homossexuais, lésbicas, estão todos da mesma categoria para Deus, são todos criminosos aos olhos de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que as pessoas chamam de comportamento, a Bíblia define dolosamente como crime. É crime. Todas elas podem vir e lotar os bancos de uma igreja verdadeira. Agora, elas podem vir todas, mas a igreja não vai aceitar tudo o que elas são. Elas terão de se converter. Se elas quiserem passar da condição de pessoas que apenas veem a igreja
para serem pessoas que se tornem da igreja, elas vão ter que entender, vão ter que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, para elas viverem o conceito verdadeiro de sabedoria. Aí elas vão amar os princípios da palavra de Deus, elas vão aprender a amar a Deus, ao Deus da palavra e a palavra de Deus. Esse é o fato. Então eu fico bastante pensativo quando esta palavra vem aos nossos corações, pela época que estamos vivendo, pelos momentos que estamos atravessando, pelo vale de trevas que a igreja verdadeira atravessa já. Não vai atravessar, não, está atravessando. Eu fico bastante pensativo nesta palavra, porque nós estamos sendo pressionados para aceitar o conceito de sabedoria do mundo, o conceito de valores do mundo, de princípios do mundo. E quando nós corremos para o versículo 15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Vocês entenderam? Sabedoria para o ímpio é aquilo que ele define. Ele que define o que é certo e o que é errado. Tem um programa aí nessa emissora do inferno, quer dizer, eu não sei se tem alguma emissora que não seja do inferno, né? Mas a rede esgoto de perversões, ela se destaca. Tinha um programa nela, nem sei se ainda tem, faz muito tempo que eu não paro diante dessa cloaca do inferno, mas esse programa exaltava muito a verdade de cada um. E a âncora lá, a repórter, usava exatamente esse termo. Ô fulano, você que veio ser entrevistado por esse programa hoje, me fale um pouco, como é que é a sua vida? Em que a sua vida mudou depois que você começou a conhecer a sua verdade? Essa expressão. Você começou a conhecer a sua verdade, quer dizer, a verdade de cada um. A sabedoria, então, ela é particularizada. A verdade, ela é algo construído por cada um. Esse é o ímpio, esse é o nécio, esse é o bruto, esse é o insensato, esse é o louco. É o que o versículo 15 coloca. Numa definição do capítulo 12, porque não dizer de grande parte do livro de Provérbios, o ímpio define para ele o que é sabedoria. Ele define, ele está sempre por isso mesmo. Ele está garantido. Do alto da sua estupidez, da sua arrogância, da sua brutalidade, ele se acha. A ponto do escritor aos Romanos, no capítulo 1, dizer: achando-se sábios, tornaram-se loucos. Olha aí, olha para as Supremas Cortes do nosso país, inclusive esses representantes do inferno que estão no nosso país, a maioria dos togados brasileiros do STF, a serviço do inferno, a serviço de Satanás, se achando sábios, deixando garantidos criminosos, sanguinários, ladrões, ao mesmo tempo em que eles deixam apavorada uma população. Pessoas de bem estão entrando em pânico pelo terror que esses homens que se acham sábios estão promovendo no nosso país. E é no Brasil e é no mundo fora. As Supremas Cortes, as casas de leis, as casas legislativas, os governantes, todos eles concebendo da condição pótrifa de seus corações, que não querem se redimir, não querem se arrepender, todos eles concebendo o que entendam como sabedoria. Olha aí, para as atrizes, para os atores, ensinando nossas crianças como se tornarem lésbicas, como se tornarem gays, sabedoria. Olhe para o cinema, olhe para o teatro, olhe para os artistas, olhe para um número muito grande de mestres e professores do nosso tempo. E como se não bastasse, olhe para não poucos líderes cristãos, falsos líderes cristãos, postando nos púlpitos, ali vomitando o que vem do inferno, numa verborragia contínua,
para não usar outras palavras, se achando sábios. Não foi levianamente que o apóstolo Paulo disse: achando-se sábios, tornaram-se loucos. Você não vai sair daqui nessa noite sem nem tendo a mínima sombra de dúvida de que sabedoria não existe no ímpio. Você nunca mais vai chamar um ímpio de sábio. Você nunca mais vai usar essa palavra para se referir ao ímpio. Nunca mais vai ser permitido isso, porque sabedoria não tem nada a ver com ímpio. Eles são loucos. Simplesmente, eles são loucos. Não os respeitem por causa da sua capacidade erudita, oratória, por causa da sua eloquência. Não os respeite por causa da sua capacidade de se vestir, do seu estilo, da sua opção musical, da capacidade que eles têm de apaixonar as pessoas, de contagiar as pessoas, pela maneira como eles fazem multidões vibrarem. Não os respeitem por causa disso. Isso não significa nada. Isso não os torna minimamente loucos, minimamente sábios. Quando Hitler, com muita eloquência, com muita argúcia, com muito carisma, falou, a Alemanha parou para ouvir Hitler. Crianças, adolescentes, jovens, velhos, ficaram simplesmente paralisados diante da sabedoria de Hitler. E não sabiam eles que aquela nação pagaria um preço muito elevado por absorver esse conceito de sabedoria daquele louco. Quando a guerra já estava no fim, diz a história que um general aliado de Hitler, estando Hitler já se suicidado, chega para um outro companheiro de caserna dele e diz: olha, vamos pedir para que Berlim seja esvaziada, para que o combate se dê só entre militares, vai morrer muita gente. E aquele general que estava na liderança disse: não, o povo nos colocou aqui, e o povo vai com a gente até o fim. Os aliados descarregaram suas armas em Berlim e em demais cidades alemãs, numa carnificina não bem contada até hoje. Porque a Bíblia diz o quê? Que o pecado, longe de ser a sabedoria, o pecado, longe de ser uma questão de inteligência, uma questão de superação, uma questão de autonomia, de mente esclarecida, proverbialista diz que o pecado é a vergonha, é o vexame, é o opróbrio dos povos. Todos aqueles que, rejeitando o convite de Deus para conhecê-lo como Senhor de suas vidas, prosseguem em seus caminhos, eles vão ser mergulhados na vergonha, na ignomínia, que palavras não podem traduzir, nessa vida e na eternidade. O fim dessas pessoas é a vergonha aqui e a vergonha na eternidade. Então, o que está escrito aqui, eles definem para eles o que é ser sábio. Hoje nós vemos isso, né? Filhos que dizem para a mãe o que é que eles vão fazer. Até ovelhas que dizem para o pastor o que é que eles vão fazer. Há situações em que o pastor ele recebe ali de um corpo de conselho o que é que ele tem que pregar. Ele é cativo do conceito de sabedoria de um grupo dali, daquela denominação. Isso se enquadra no que está dito aqui. Eles definem o que é sabedoria para eles. O caminho do insensato aos seus olhos. Olha só, o caminho dos loucos aos seus olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Aí é que ele reforça uma realidade dos sábios, uma característica dos sábios. Ele é alguém sensível. Cuidado, viu? Cuidado para você não estar se afastando de Deus. Você ouve a palavra, aí você, lá na administração da sua vida, em alguma área da sua vida, negócios, relacionamento com o cônjuge, com os filhos, você faz do seu jeito. O justo não faria daquela maneira, mas você está fazendo. Você está fazendo concessões que um homem de Deus não deveria fazer. Você está fazendo concessões que uma mulher de Deus não deveria fazer. Você
Você está sendo flexível naquilo que o homem de Deus não seria. Aqui está dizendo que o justo, ele é totalmente sensível à palavra de Deus. Por quê? Sabedoria é toda a palavra de Deus, são todos presentes. Ele é sensível, ele não é indiferente. Ele não pode ser como louco, que vê o mal, avança, acha-se seguro e sofre. Não, o justo. Se uma característica inconfundível do ímpio é a brutalidade com relação à palavra de Deus, porque ele se acha sábio, uma característica inconfundível do justo é que ele é sensível à palavra de Deus. Ele sabe que nós temos dentro de nós a velha natureza, a velha criatura, mas ele diz o seguinte: eu quero fazer. Eu tenho uma queda por esse projeto. Eu estou inclinado a levar essa prática avante. Eu estou grandemente tentado, mas eu não vou fazer aquilo que eu quero fazer. Eu não vou levar avante aquilo que eu quero fazer, porque eu sou sensível para com a palavra de Deus. Essa é uma característica inconfundível do justo. Ele se pauta, ele tem nessa sensibilidade para com a palavra de Deus, para com o conselho, para com a sabedoria que só vem de Deus. Ele tem nisso um fio condutor para toda a sua vida. E eu queria terminar aqui no versículo 27, quando ele diz o seguinte: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Irmãos, uma coisa que muito me preocupa no meio cristão, inclusive na minha família, em meio aos meus parentes, é o perigo das pessoas aceitarem conviver com a palavra sem permitir que esta palavra tenha efeito prático nas suas vidas. Não tem nada pior que isso, sabe por quê? A consequência disso é a psicoadaptação à verdade. Vai chegar no ponto em que a verdade não produz efeito nenhum na sua vida. Você vem para o culto, para a escola dominical, com uma questão religiosa, uma tradição. O texto aqui está falando da diligência. A atenção aqui é para a diligência. O bem precioso do homem é ser diligente. Você pega todos esses 66 livros, os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Se torne um conhecedor, se torne alguém que a cada ano leia a Bíblia pelo menos uma vez. Faça isso. Isso é muito importante. Pode ler 2 vezes a Bíblia no ano? Leia. Pode ler 3? Leia. Se supere. Isso é muito importante para a vida cristã. Pode fazer uma faculdade teológica? Faça. Uma faculdade teológica de verdade, porque o diabo já tem as faculdades teológicas dele hoje. Você pode investir no conhecimento da palavra de Deus, deve investir cada vez mais. Mas, meu querido, o que vai ser, vamos dizer assim, o fator decisivo, o fator fundamental de tudo aquilo que você conhece é a diligência, é o ser diligente. O bem precioso do homem é ser diligente. A ponto do escritor aos Hebreus colocar: convém atentar com maior diligência para as coisas que estão propostas, para que de modo algum nos desviemos delas. Não adianta você ouvir, compreender, e quando chega o momento de você desbancar o velho homem, você simplesmente passa por cima, faz concessões. O escritor aqui está dizendo que o bem precioso do homem é ser diligente. Anda com isso, leve isso a sério. Nos tempos que Moisés colocou para o povo de Israel, chegando já ao platô de Moabe, ali no capítulo 32 de Deuteronômio, esta palavra não é qualquer coisa. Ela não é mais um argumento, ela não é mais uma filosofia, ela não é mais uma perspectiva de mundo, mais uma definição de cosmovisão.
Esta palavra é a tua vida. E através da fidelidade a esta palavra, que você vai ter condições de herdar o que Deus te prometeu. É que você vai ter condições de possuir o que Deus te prometeu. E através da diligência para com esta palavra, de modo prático, que você corresponde à graça salvadora, que você exercita a verdadeira sabedoria. Não tem outro jeito, irmãos. A sabedoria, então, ela é uma questão prática na vida daqueles que verdadeiramente se converteram, na vida daqueles que verdadeiramente vieram para Deus, abriram os seus corações para Ele. A sabedoria é o exercício diário desses princípios que nos tornam cada vez mais próximos do coração de Deus. Pelo que o escritor Oséias coloca a respeito disso com essas palavras: conheçamos, já que Provérbios intercala conhecimento com sabedoria, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele, como todos os profetas, fazem esta colocação, chamando a atenção para o fato de que o Senhor não é mais um Senhor, Ele não é mais uma divindade, Ele não é mais uma das tantas fontes que existem nesse mundo. Não dá para você pegar a sabedoria bíblica, a única verdadeira, a única autêntica, e você fazer uma mixagem com os conceitos de sabedoria do mundo. Eu vou terminar aqui. Você vai ter que decidir. Se você quiser crescer no conceito falso de sabedoria do mundo, bebendo de baldes as filosofias de demônios que estão em todas essas fontes que andam por aí, a respeito das quais já me referi, então vai fundo. Não perca seu tempo investindo na sabedoria verdadeira. Se você acredita que o mundo tem o que te proporcionar em matéria de sabedoria, você não deve gastar o seu tempo investindo na palavra de Deus, investindo no seu relacionamento com Deus, porque não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Você tem que tomar uma decisão naqueles termos: escolher hoje a quem se faz. Nós precisamos compreender que não é possível fazer o casamento da igreja com o mundo, e também não é possível fazer o casamento da sabedoria bíblica com a falsa sabedoria do mundo. Eu estava vendo uma crítica de um pastor progressista contra o pastor André Valadão, por causa das suas abordagens combatendo o pecado do homossexualismo. Aquele falso pastor chamou o pastor André Valadão de assassino, de criminoso, porque ele não foi condescendente com essa prática, e ele chama a si mesmo de sábio. Esse tipo de gente deve continuar. Quem é ímpio, pratique mais ainda a impiedade. Quem é sujo, mergulhe-se mais ainda na sujeira. A sabedoria do mundo é isso aí. Mas se nós quisermos crescer na compreensão de quem é Deus, conhecendo Ele e vivendo o propósito dele para as nossas vidas aqui e na eternidade, nós temos que estar pacificados nesse entendimento. O segredo do Senhor é para os que o temem, Salmos 25:14, e Ele lhes fará saber o seu intento. Eu termino essa palavra dizendo aos irmãos que nós temos muitos motivos, inesgotáveis motivos para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, porque nós não estamos caminhando sem saber de onde viemos, sem saber aonde estamos, sem saber para onde vamos. Nós não somos um povo sem caminho, sem meta, sem projeto. Não. Nós somos um povo que temos em Deus e na sua palavra uma identidade. Nós temos em Deus e na sua palavra uma identidade, e portanto não precisamos de minimamente ouvir, mendigar nada do que esse mundo que se revela cada vez mais rebelde contra Deus. Não temos necessidade nenhuma de mendigar nada deles. É aquilo que Jeremias ouve da parte de Deus: eles virão a ti, mas tu não tornarás a eles. Você vai embora para casa com esta palavra.
Não é que você vai ser soberbo, arrogante com as pessoas, se achar, tripudiar, não. Mas de modo humilde, quebrantado, você vai entender isso. Deus me salvou. Não foi para eu ser influenciado, foi para eu influenciar. Jesus não me salvou para eu ir atrás de referências. Ele me salvou para eu ser referência. Salve luz. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Enquanto eu falo, você ora. Eu vou te ajudando a orar. E como parte dessa oração, eu faço uma pergunta para você. Qual dos dois conceitos de sabedoria você vai abraçar? Os dois não dá. O conceito de sabedoria do mundo, o próprio Deus define como loucura, reprovou como loucura. Se você quer o conceito de sabedoria do mundo, então você vai ter que investir na loucura. Se você quer o conceito de sabedoria bíblico, você vai ter que renunciar ao conceito de sabedoria mundana. Você acha que essa sabedoria humana, mundana, pecaminosa, ela te alegra, ela te diverte, ela te faz crescer, ela é romântica, ela, seja lá o que for para você. Se você está decidido a acreditar nisso mesmo, você vai ter que desistir da sabedoria bíblica. Você está sendo, nesta noite, confrontado para uma decisão. Os dois conceitos de sabedoria não podem encontrar um ponto de união. Nós temos que definir. E eu oro para que Deus te dê graça, para você saber que a vida abundante, a alegria verdadeira, a prazer verdadeiro, a contentamento verdadeiro, a felicidade verdadeira, a vida que vale a pena ser vivida na sabedoria que é própria daqueles que abriram o seu coração para Deus. No nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nós oramos a Ti, agradecidos, porque o Senhor nos alcançou. Nós caminhávamos embrutecidos, nós caminhávamos nessa condição enlouquecida, e convencidos estávamos de que éramos sábios, sábios segundo o mundo. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão onipotente nos alcançou naquela estrada sem fim nesta vida, estrada que tem um fim só no inferno. A Tua mão nos alcançou, nos livrou daquela queda que não parava mais. Tua mão nos alcançou, e sendo nós merecedores da Tua justa ira, do Teu justo castigo, porque nosso conceito de sabedoria era uma afronta ao Senhor, nosso conceito de inteligência, nosso conceito de conhecimento era uma blasfêmia contra Ti. O Senhor, com Teu muito amor com que nos amou, nos trouxe daquelas trevas palpáveis para a Tua maravilhosa luz, nos fazendo em Cristo Jesus nos assentar em lugares celestiais, pelo que podemos viver por causa da Tua graça, amor e misericórdia, a sabedoria de fato, a sabedoria verdadeira. E te pedimos para que o Senhor nos guarde em todo o tempo, meu Deus, do engano, da mentira, do pecado que continua a nos assediar nossas crianças, jovens e velhos. Que o Senhor continue, meu Deus, nos livrando, nos guardando, e nesta sabedoria nos tornando cada vez próximos, cada vez mais próximos do Teu coração, de formas que naquele dia nós não sejamos confundidos na Tua vinda e possamos estar em pé diante do Senhor, na certeza de que não seremos reprovados. É a nossa oração, que o Senhor nos conduza nesse temor e nesta santidade, para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que rogamos em nome